Você já se perguntou como a Bíblia, o livro mais influente de todos os tempos, chegou até nós? Prepare-se para uma jornada fascinante, repleta de segredos, curiosidades e histórias surpreendentes. Neste vídeo vamos explorar a história da Bíblia completa, como você nunca viu antes. Cada detalhe importa, porque entender a origem e o impacto deste livro pode transformar a forma como você enxerga o mundo e até sua própria vida. Então já deixa o like para ajudar a espalhar esse conhecimento e não perca nenhum segundo, porque cada parte dessa história é essencial para compreender o legado e a profundidade desse tesouro milenar. Vamos juntos? Aperte o play e mergulhe nessa jornada incrível. A Bíblia não é apenas um livro comum. É uma obra singular, composta por uma coletânea de escritos divinamente inspirados que resistiram ao tempo e moldaram gerações. Produzida ao longo de 1.500 anos por mais de 40 autores provenientes de diferentes contextos históricos, culturais e linguísticos, a Bíblia apresenta uma unidade extraordinária. Cada texto, embora diverso em estilo e perspectiva, converge em uma mensagem central e atemporal: a história da redenção humana. Esses escritos abrangem desde relatos históricos e leis até poesias, profecias e ensinamentos. Eles revelam a interação entre Deus e a humanidade, registrando suas promessas, intervenções e o plano para restaurar a criação. Mais do que um registro literário, a Bíblia é considerada pelos seus seguidores como um guia espiritual, capaz de transformar vidas, oferecer esperança e apontar o caminho para um relacionamento pessoal com o Criador. A sua relevância transcende fronteiras e épocas, permanecendo como uma fonte de sabedoria, consolo e inspiração. Apesar das mudanças nos contextos sociais e culturais ao longo dos séculos, a mensagem de amor, graça e redenção contida na Bíblia continua viva, convidando cada geração a explorar o propósito eterno que ela proclama. Muito antes da chegada das tecnologias modernas, a transmissão do conhecimento dependia de materiais frágeis e do trabalho árduo de escribas dedicados. A Bíblia, um dos textos mais influentes da história, começou a ser registrada em papiro e pergaminho. Materiais que, embora delicados e perecíveis, serviram como base para a preservação de suas palavras sagradas. Os escribas desempenharam um papel fundamental nesse processo, copiando cada palavra com extrema precisão e reverência. Essa tarefa exigia não apenas habilidade técnica, mas também um profundo senso de responsabilidade espiritual. Cada traço da pena representava um compromisso com a perpetuação de mensagens transformadoras, capazes de atravessar séculos e tocar corações em diferentes culturas e épocas. O esforço desses escribas não foi apenas um trabalho manual, foi um testemunho de fé e dedicação. Eles entendiam que as palavras registradas tinham o poder de iluminar, guiar e renovar vidas, transcendendo as limitações físicas do papel e da tinta. Assim, mesmo em tempos de perseguição e adversidade, esses guardiões da palavra divina perseveraram, garantindo que os ensinamentos da Bíblia fossem transmitidos às futuras gerações. Hoje, com o advento de tecnologias como a impressão digital e a internet, temos acesso fácil a textos bíblicos em diversos formatos e idiomas. Contudo, é essencial lembrar e honrar o trabalho silencioso daqueles que, em um passado remoto, enfrentaram desafios imensuráveis para garantir que essas palavras chegassem até nós. Sua dedicação é um reflexo do impacto transformador que a mensagem bíblica carrega, atravessando os tempos como um farol de esperança, fé e amor. A luta pela tradução da Bíblia, um crime que mudou a história. Você sabia que, em certos períodos da história, traduzir a Bíblia para línguas comuns foi considerado um crime grave? Durante a Idade Média, a Igreja Católica mantinha o controle do texto sagrado, permitindo que ele fosse lido apenas em latim, uma língua inacessível à maioria da população. Essa restrição visava evitar interpretações individuais, mas também privava milhões de pessoas do direito de conhecer diretamente as Escrituras. Foi nesse contexto que surgiram figuras como William Tyndale, um dos pioneiros na tradução da Bíblia para o inglês. Convencido de que cada pessoa deveria ter acesso às palavras de Deus em sua língua materna, Tyndale dedicou sua vida a essa causa. Ele desafiou as autoridades religiosas e políticas de sua época, imprimindo clandestinamente cópias de sua tradução. No entanto, sua coragem teve um preço alto.
Tyndale foi preso, acusado de heresia e executado em 1536. O sacrifício de Tyndale e de outros tradutores marcou o início de uma transformação histórica. Suas ações abriram caminho para a democratização do conhecimento bíblico e impulsionaram a reforma protestante, que defendia o direito de cada indivíduo interpretar as Escrituras. Hoje, graças a esses esforços, a Bíblia está traduzida em milhares de idiomas, permitindo que pessoas de diversas culturas e regiões tenham acesso direto à mensagem que ela contém. A história de William Tyndale nos lembra do poder do conhecimento e do preço que muitos pagaram para torná-lo acessível a todos. A Bíblia é uma obra singular que transcende as barreiras do tempo, da cultura e das origens sociais. Escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores de diferentes épocas e contextos, ela apresenta uma unidade impressionante em sua mensagem. Seus escritores incluem reis como Davi e Salomão, humildes camponeses como Amós, pescadores como Pedro e João, e até médicos como Lucas. Apesar dessa diversidade, a Bíblia mantém uma coerência extraordinária, abordando temas complexos como a natureza de Deus, a condição humana, a redenção e a esperança de um futuro eterno. Essa harmonia é algo que desafia qualquer explicação humana. Em circunstâncias normais, seria impensável que pessoas tão diferentes, vivendo em épocas distintas e sem acesso ao trabalho umas das outras, pudessem produzir um conjunto de escritos tão interligados e consistentes. Isso leva muitos a reconhecerem a influência divina por trás de sua composição, como se houvesse um único autor soberano guiando cada escritor humano. A mensagem central da Bíblia, o amor de Deus pela humanidade e seu plano de redenção através de Jesus Cristo, atravessa toda a obra, unindo o Antigo e o Novo Testamento. Essa unidade reforça sua relevância e impacto, tornando a Bíblia não apenas um documento histórico ou literário, mas uma fonte de inspiração, orientação e transformação espiritual para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. A Bíblia é um fenômeno singular na história da humanidade. Reconhecida como o livro mais lido e vendido de todos os tempos, ela transcende épocas, culturas e contextos geográficos. Sua influência moldou sociedades, inspirou milhões, e permanece como fonte inesgotável de sabedoria espiritual, moral e histórica. Contudo, sua trajetória não foi marcada apenas por aceitação e reverência. A Bíblia também é o livro mais perseguido da história, alvo de regimes autoritários, ideologias contrárias e líderes que enxergavam nela uma ameaça ao poder. Ao longo dos séculos, tentativas de destruí-la foram implacáveis. Desde o Império Romano, onde cristãos eram perseguidos e as escrituras queimadas, até os regimes totalitários modernos que viam na mensagem bíblica uma força subversiva contra o controle ideológico, a Bíblia enfrentou desafios que poucos textos conseguiram suportar. Ainda assim sobreviveu. Seu conteúdo, preservado em diversas traduções e cópias manuscritas, atravessou gerações graças à coragem de indivíduos que arriscaram suas vidas para protegê-la e disseminá-la. A resistência da Bíblia é um testemunho de sua relevância e poder. Apesar de todas as tentativas de silenciá-la, ela continua a ser uma fonte de esperança, consolo e transformação. Seu impacto não pode ser medido apenas em números de vendas ou traduções, mais de 700 idiomas atualmente, mas no modo como transforma vidas e culturas. A longevidade da Bíblia é um lembrete de que sua mensagem transcende os desafios do tempo. Enquanto muitas obras humanas se perdem na história, a Bíblia permanece inabalável, reafirmando sua singularidade como um livro que, mesmo perseguido, não pode ser destruído. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que creem no poder da verdade e da fé, provando que nenhuma força, por mais poderosa, é capaz de apagar uma mensagem destinada a perdurar para sempre. A Bíblia é um livro que transcende o tempo. Desde os tempos antigos até os dias atuais, sua mensagem permanece viva e relevante, impactando milhões de vidas ao redor do mundo. Muito mais do que um simples registro histórico ou uma coleção de ensinamentos morais, ela oferece esperança, consolo e direção para os desafios que a humanidade enfrenta em todas as épocas. A sua força está na profundidade de suas palavras e na universalidade de seus princípios. Enquanto os tempos mudam, as necessidades humanas, como o desejo de propósito, amor e paz, continuam as mesmas. A Bíblia fala diretamente a essas necessidades,
com mensagens que vão além de culturas, gerações ou contextos específicos. Nos momentos de dor, ela oferece consolo ao lembrar que Deus é um refúgio seguro. Quando enfrentamos dúvidas, ela nos orienta com sabedoria divina. E em tempos de desesperança, ela nos apresenta a promessa de um futuro melhor, fundamentado na fé e no amor. Seja por meio dos salmos que acalmam o coração, das lições de vida nos provérbios, ou das palavras de Jesus que inspiram transformação, a Bíblia continua a moldar vidas. Sua mensagem nunca ficou ultrapassada porque toca o que há de mais essencial em nós: a busca por significado e conexão com algo maior. É essa relevância contínua que faz da Bíblia mais do que um livro, mas uma fonte de luz para quem escolhe abri-la e deixar que suas palavras impactem o coração e a vida. As Escrituras Sagradas têm sido alvo de estudos, debates e questionamentos ao longo dos séculos. Um dos eventos mais significativos para confirmar sua confiabilidade foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos encontrados entre 1947 e 1956, em cavernas próximas a Qumran, na região do Mar Morto. Datados entre o século III a.C. e o século I d.C., esses manuscritos contêm fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Ester, além de outros textos religiosos e seculares da época. O que impressiona os estudiosos é a extraordinária precisão com que esses textos foram preservados ao longo dos séculos, mesmo tendo passado por inúmeras cópias e transmissões manuscritas. Ao comparar os manuscritos do Mar Morto com os textos massoréticos, os mais amplamente utilizados para a tradução da Bíblia, foi constatado que as diferenças são mínimas e, em sua maioria, tratam-se de variações gramaticais ou ortográficas que não comprometem o significado essencial das Escrituras. Essa consistência reforça a confiança de que o texto bíblico que temos hoje reflete fielmente o original, mostrando o cuidado meticuloso das comunidades antigas na transmissão dessas palavras. Além disso, os manuscritos fornecem um vislumbre das práticas religiosas e culturais de comunidades judaicas do período do Segundo Templo, demonstrando como a fé e as tradições moldaram a história e foram preservadas com zelo. Portanto, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas valida a precisão histórica e textual das Escrituras, mas também destaca o valor das práticas de preservação realizadas ao longo dos séculos. Para aqueles que consideram a Bíblia como um fundamento de fé, essas descobertas servem como uma confirmação de sua autenticidade e relevância contínua. Além de ser amplamente reconhecida como o texto sagrado central do cristianismo, a Bíblia é também uma obra literária de valor inestimável, cuja influência transcende o âmbito religioso. Composta ao longo de séculos, ela reúne diferentes gêneros literários, como poesia, narrativa, profecias e literatura sapiencial, que não apenas comunicam mensagens espirituais, mas também moldaram profundamente a cultura, a arte e a literatura ocidentais. Os Salmos, por exemplo, são um repositório de poesia lírica, repletos de imagens ricas e emoções humanas universais, desde a alegria exuberante até a mais profunda angústia. Já os Evangelhos trazem narrativas cativantes, que relatam os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo com uma profundidade simbólica que transcende o simples relato histórico. Livros como Provérbios e Eclesiastes oferecem uma coleção de máximas de sabedoria e reflexões filosóficas sobre o sentido da vida, que continuam a ressoar na mente e no coração de leitores de todas as épocas. As profecias, por sua vez, têm uma dimensão poética e visionária que influenciou não apenas a teologia, mas também a imaginação artística, inspirando pinturas, músicas e até movimentos sociais ao longo dos séculos. Além disso, o estilo literário da Bíblia, com seu uso magistral de paralelismos, metáforas e narrativas estruturadas, influenciou autores renomados como Dante Alighieri, William Shakespeare e John Milton, marcando a literatura universal de maneira indelével. Portanto, a Bíblia é mais do que um livro religioso. É uma biblioteca viva, um espelho da experiência humana e um farol de inspiração cultural. Sua relevância literária e espiritual a coloca como uma das obras mais influentes e preciosas da história da humanidade. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados que, ao longo de séculos, tem inspirado, guiado e transformado milhões de vidas. Contudo,
O que diferencia a Bíblia de outros textos históricos ou religiosos é a precisão com que suas profecias se cumpriram, confirmando que ela é muito mais do que um simples livro. Desde o Antigo Testamento, encontramos profecias detalhadas sobre eventos, nações e até indivíduos específicos que se realizaram com exatidão impressionante. Um exemplo notável é a profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo. Centenas de anos antes de sua vinda, o profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5:2. Da mesma forma, Isaías descreveu com detalhes sua missão e sacrifício. Isaías 53, o que se cumpriu na vida, morte e ressurreição de Cristo. Além disso, a queda de cidades e impérios, como a destruição de Tiro e Babilônia, foi predita em textos bíblicos. Ezequiel, por exemplo, profetizou que a cidade de Tiro seria completamente arrasada e que suas ruínas seriam jogadas no mar. Ezequiel 26:4-5. Anos depois, Alexandre, o Grande, usou os escombros da antiga cidade para construir uma passagem sobre o mar, cumprindo a profecia de forma precisa. Esses e muitos outros exemplos demonstram que a Bíblia é mais do que um livro comum. Suas profecias não se baseiam em conjecturas ou previsões vagas, mas em revelações divinas. A precisão histórica e o cumprimento dessas mensagens apontam para uma origem sobrenatural, provando que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, ao refletirmos sobre essas profecias e seu impacto, somos convidados a aprofundar nossa fé, reconhecendo que a Bíblia é um guia seguro para a vida, fundamentado em verdades eternas e respaldado pela fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Os valores fundamentais que sustentam a dignidade humana e os direitos universais possuem raízes profundas na mensagem bíblica de igualdade e justiça. Ao longo das Escrituras Sagradas, é possível identificar ensinamentos que promovem o respeito à vida e à liberdade de todos os seres humanos, independentemente de sua origem, status social ou crença. A Bíblia, em suas diversas passagens, reafirma que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que confere a cada indivíduo uma dignidade intrínseca e inviolável. Essa visão transcendente da humanidade reforça a ideia de que, independentemente das circunstâncias terrenas, cada pessoa merece ser tratada com respeito, compaixão e justiça. No Antigo Testamento, encontramos a Lei de Moisés, que, embora tenha sido formulada dentro de um contexto histórico específico, apresenta princípios universais de justiça, como o mandamento "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", Levítico 19:18. Este preceito resume a ideia de igualdade e solidariedade, indicando que a dignidade humana não deve ser medida por status ou riqueza, mas pela humanidade comum que todos compartilham. No Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus Cristo reforçam esses princípios de igualdade e justiça. Jesus se fez amigo dos marginalizados, acolhendo os pobres, as viúvas, os doentes e os excluídos, mostrando que todos têm valor e são dignos de amor e cuidado. Ele também disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus 5:6, destacando a importância da justiça social e do combate à opressão. A mensagem bíblica de igualdade e justiça não apenas se reflete no cuidado com os mais necessitados, mas também inspira os direitos universais que hoje são defendidos em muitas sociedades ao redor do mundo. Os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que fundamentam os direitos humanos modernos têm um paralelo claro com os ensinamentos bíblicos. Ao reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser humano, a Bíblia propõe uma visão de um mundo onde a justiça prevalece e todos possam viver com dignidade. Portanto, os valores fundamentais que sustentam a dignidade humana e os direitos universais encontram no cristianismo e na Bíblia uma base sólida e profunda. Eles não são apenas um reflexo da moralidade humana, mas uma expressão do respeito divino pela pessoa humana e pelo seu valor eterno. Esses princípios continuam a guiar as sociedades em busca de justiça e igualdade, servindo como um farol de esperança para todos os seres humanos, independentemente de sua origem ou crença. A invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg no século XV não foi um evento casual. Ao contrário,
Ela nasceu em um momento de transformação e necessidade de expandir o acesso ao conhecimento. A primeira obra impressa por essa tecnologia inovadora foi a Bíblia, o que, além de simbolizar o poder da fé e do aprendizado, marcou o início de uma revolução cultural e intelectual que mudaria o curso da história. Antes de Gutenberg, a produção de livros era lenta, trabalhosa e acessível apenas a uma elite letrada. Os manuscritos eram copiados à mão, o que limitava a circulação de ideias e o alcance da educação. A prensa, com seus tipos móveis, trouxe eficiência e possibilitou a reprodução em larga escala de textos, reduzindo significativamente os custos e o tempo de produção. A escolha da Bíblia como primeira obra impressa foi emblemática. Como o livro mais influente da época, ela representava a convergência entre espiritualidade e saber. Sua impressão democratizou o acesso às escrituras e promoveu um impacto social profundo, permitindo que mais pessoas tivessem contato direto com textos sagrados, algo que antes era restrito ao clero. A prensa de Gutenberg inaugurou uma era de disseminação do conhecimento sem precedentes, dando origem ao Renascimento, à Reforma Protestante e ao Iluminismo. Livros passaram a ser um meio acessível de transmitir ideias, estimulando o pensamento crítico e a educação em massa. O mundo nunca mais seria o mesmo, e a invenção de Gutenberg é lembrada como um dos maiores marcos na história da humanidade. A Bíblia impressa não foi apenas um ponto de partida tecnológico, mas o símbolo de um novo mundo, onde o conhecimento seria cada vez mais compartilhado, transformando sociedades e moldando o futuro. Embora muitos acreditem que ciência e fé sejam incompatíveis, a história nos oferece exemplos notáveis de como essas duas esferas podem se complementar. Um dos maiores exemplos é Isaac Newton, considerado um dos mais importantes cientistas da história. Newton, além de suas contribuições extraordinárias à física e à matemática, via a Bíblia como uma fonte rica de conhecimento divino. Ele acreditava que as leis que governam o universo eram uma expressão da ordem criada por Deus. Newton não foi o único. Muitos outros cientistas renomados, como Johannes Kepler, Blaise Pascal e Michael Faraday, também encontraram na Bíblia não um obstáculo, mas uma inspiração para suas descobertas. Para eles, estudar a natureza era uma forma de entender melhor a mente de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse equilíbrio entre ciência e fé nos lembra que ambas têm como objetivo principal a busca pela verdade, ainda que por caminhos diferentes. Enquanto a ciência investiga o como do universo, a fé se ocupa do porquê. Juntas, podem oferecer uma visão mais ampla e profunda da realidade, mostrando que o conhecimento humano pode se enriquecer ao integrar diferentes perspectivas. Ao longo das décadas, o cinema tem se mostrado uma poderosa ferramenta para contar histórias que transcendem o tempo e as culturas. Entre esses relatos, as histórias bíblicas ocupam um lugar especial, atraindo milhões de espectadores em todo o mundo e reafirmando o poder de narrativas que exploram os dilemas, as esperanças e as lições universais da humanidade. Grandes filmes como Os 10 Mandamentos, 1956, e A Paixão de Cristo, 2004, são exemplos brilhantes de como essas histórias continuam a capturar a imaginação do público. Os 10 Mandamentos, dirigido por Cecil B. DeMille, é uma obra-prima épica que trouxe à vida a jornada de Moisés e a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Com efeitos visuais inovadores para a época, como a inesquecível cena da abertura do Mar Vermelho, o filme não apenas impressionou pela grandiosidade, mas também apresentou ao público uma narrativa repleta de fé, coragem e sacrifício. Foi uma prova de como o cinema pode dar forma a histórias que, por séculos, habitaram o imaginário coletivo. Décadas depois, A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson, trouxe uma abordagem visceral e profundamente emocional ao contar as últimas horas de Jesus Cristo. Com uma atenção meticulosa aos detalhes históricos e um enfoque no sofrimento humano, o filme provocou debates intensos, ao mesmo tempo que tocou profundamente aqueles que o assistiram. A obra é um testemunho de como o cinema pode transmitir tanto o sofrimento quanto a redenção, conectando o público moderno a uma das narrativas centrais da tradição cristã.
O sucesso desses filmes demonstra que, independentemente da época ou dos avanços tecnológicos, as histórias bíblicas continuam a oferecer elementos que ressoam com as experiências humanas. A luta entre o bem e o mal, a busca por justiça, o poder do perdão e a força da fé. Além disso, essas narrativas têm a capacidade de unir audiências de diferentes origens, compartilhando valores e reflexões que transcendem barreiras culturais e religiosas. A presença constante das histórias bíblicas no cinema reflete a sua relevância atemporal. Filmes como Os 10 Mandamentos e A Paixão de Cristo mostram que, mesmo em um mundo em constante mudança, o desejo humano por histórias de significado profundo e espiritual permanece tão forte quanto nunca. É um lembrete de que, através da arte, essas narrativas podem continuar a inspirar, desafiar e transformar gerações futuras. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam terem encontrado propósito, cura e esperança por meio das palavras da Bíblia. Este livro milenar, que atravessa gerações e culturas, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e transformação para aqueles que buscam respostas em meio às incertezas da vida. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos religiosos, é um guia espiritual que oferece sabedoria, consolo e direção. Suas palavras ressoam em corações aflitos, trazendo alívio e esperança onde antes havia apenas dor. Em momentos de dúvida, ela é capaz de iluminar caminhos obscuros, trazendo clareza e renovação ao espírito humano. Muitos encontram, através das Escrituras, a compreensão de seu propósito no mundo. As histórias de fé, coragem e amor presentes em suas páginas inspiram a viver de maneira mais significativa, cultivando valores como compaixão, generosidade e perdão. É nas palavras sagradas que pessoas descobrem forças para superar desafios, reescrever suas histórias e viver com mais fé. Além disso, relatos de cura, tanto emocional quanto espiritual, ecoam entre aqueles que mergulham nas verdades bíblicas. A Bíblia tem o poder de acalmar mentes perturbadas, restaurar relacionamentos e curar corações quebrados. Em suas promessas, encontra-se um convite para a transformação genuína, onde o passado não define o futuro e cada dia pode ser uma oportunidade para recomeçar. Assim, a Bíblia permanece atual e poderosa, conectando vidas e oferecendo esperança mesmo diante das adversidades. Ela é o testemunho vivo de que, para milhões de pessoas, a fé pode ser o alicerce que sustenta, a cura que renova e a luz que guia por toda a jornada. Enquanto livros vêm e vão, moldando tendências e refletindo épocas, a Bíblia permanece firme como uma obra que atravessa gerações, culturas e contextos históricos sem perder a sua relevância. Publicada há milhares de anos, ela não apenas sobreviveu ao tempo, mas continua sendo a fonte de inspiração, consolo e transformação para bilhões de pessoas em todo o mundo. Diferente de livros comuns que carregam mensagens efêmeras, a Bíblia oferece princípios atemporais que respondem às questões mais profundas da humanidade. Seus textos falam sobre fé, amor, esperança e perdão, valores essenciais que transcendem modas, circunstâncias ou barreiras culturais. Seja nos tempos de abundância ou nas eras de crise, suas palavras têm a capacidade única de se adaptar à realidade de cada geração sem perder a essência original. Além disso, a Bíblia não é apenas um conjunto de histórias ou ensinamentos. É um livro vivo, capaz de tocar os corações e oferecer direção onde há dúvida, cura onde há dor e paz onde há conflito. A mensagem que ela carrega é universal e imutável: o amor de Deus pela humanidade. Essa força espiritual é o que a mantém atual, resistindo ao passar dos séculos e à mudança das mentalidades. Por mais que livros renomados surjam e desapareçam das prateleiras, a Bíblia continua presente, firmada como a verdade que atravessa o tempo. Seu impacto não se limita à religião. Ele se estende à cultura, à arte, à literatura e à vida cotidiana. A cada leitura, sua mensagem se renova, mostrando que, mesmo em um mundo em constante transformação, há palavras que permanecem eternamente fortes e verdadeiras. O Novo Testamento é a culminação da narrativa bíblica, revelando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o centro da fé cristã e da história sagrada. Ele nos apresenta não apenas uma sequência de eventos,
mas a mais profunda demonstração de amor já conhecida, na qual Deus, em sua infinita graça, se fez homem para redimir a humanidade. Desde os Evangelhos até as Epístolas e o Apocalipse, o Novo Testamento nos guia por um relato transformador. Nos Evangelhos, vemos a vida de Jesus, suas palavras de sabedoria, seus milagres e o exemplo de compaixão que ele ofereceu ao mundo. Sua morte na cruz, como descrita com detalhes comoventes, não é apenas o desfecho de sua vida terrena, mas o clímax de sua missão divina: resgatar os pecadores e abrir um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. A ressurreição de Cristo, o momento que sela a vitória sobre a morte e o pecado, é a pedra angular da esperança cristã. Ela confirma que o amor de Deus é mais forte do que qualquer adversidade, oferecendo vida eterna àqueles que nele creem. O Novo Testamento, portanto, não é apenas um registro histórico ou um compêndio de ensinamentos religiosos. É uma carta viva de amor de Deus para a humanidade, convidando-nos a uma vida de fé, arrependimento e renovação. Através de suas páginas, somos chamados a reconhecer o sacrifício de Cristo, experimentar a graça divina e compartilhar essa boa nova com o mundo. É a maior história de amor já contada, escrita não com tinta, mas com o sangue daquele que deu sua vida por amor. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido muito mais do que um simples conjunto de textos sagrados. Ela é uma fonte de esperança, transformação e fé inabalável para milhões de pessoas ao redor do mundo. A força de sua mensagem é tão profunda que inúmeros homens e mulheres em diferentes épocas e contextos preferiram sacrificar suas próprias vidas a renegar as verdades que nela encontraram. Esses mártires não se limitaram a ler ou estudar a Bíblia, eles a viveram em sua plenitude. Para eles, as Escrituras não eram apenas palavras, mas uma chama viva que iluminava a escuridão e dava sentido às suas existências, mesmo diante das mais severas perseguições. Muitos enfrentaram prisões, torturas e execuções com coragem impressionante, firmes na convicção de que a verdade contida na Bíblia era mais valiosa do que a própria vida. O que torna a mensagem bíblica tão poderosa é sua capacidade de transformar corações e renovar mentes. Ela oferece amor em meio ao ódio, perdão em vez de vingança, e esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. Esse poder transformador é o que motivou tantas pessoas a se agarrarem à fé, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. O sacrifício dessas pessoas é um testemunho vivo de que a Bíblia não é um livro comum. Ela tem o poder de transcender culturas, romper barreiras e inspirar coragem extraordinária. Os mártires da fé nos lembram que há valores e verdades que valem qualquer preço, e sua fidelidade nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé e compromisso. Assim, a história dessas vidas dedicadas não é apenas um registro de sofrimento, mas uma celebração do impacto transformador da Palavra de Deus. Ela nos desafia a viver com a mesma integridade e ousadia, confiando que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade sempre prevalecerá. Ao longo da história, a Bíblia tem se destacado como um dos livros mais influentes e amplamente difundidos no mundo. Atualmente, ela foi traduzida, total ou parcialmente, para mais de 3.000 idiomas, alcançando povos em praticamente todos os cantos do planeta. Essa impressionante diversidade linguística reflete o esforço contínuo de inúmeras gerações em tornar a mensagem das Escrituras acessível a todos, independentemente de sua língua ou cultura. A tradução da Bíblia desempenha um papel essencial na preservação de culturas locais, muitas vezes ajudando a documentar e revitalizar idiomas ameaçados de extinção. Além disso, a acessibilidade das Escrituras fortalece o impacto social e espiritual desse texto, promovendo valores como amor, justiça e esperança. A universalidade da Bíblia não está apenas na amplitude de sua mensagem, mas também em sua capacidade de se adaptar às diferentes realidades humanas, mostrando que, mesmo em sua diversidade, a humanidade pode encontrar pontos de conexão e unidade. Independentemente da crença religiosa, a Bíblia é reconhecida como uma das obras mais influentes da história da humanidade. Seus ensinamentos transcendem barreiras culturais, espirituais e sociais, oferecendo reflexões valiosas sobre questões universais como amor, perdão e compaixão.
O amor, por exemplo, é apresentado na Bíblia como um princípio central e transformador. A famosa passagem de 1 Coríntios 13 ensina que o amor é paciente, bondoso e desinteressado. Atributos que, quando aplicados no cotidiano, têm o poder de criar relações mais harmônicas e significativas. O amor descrito não se limita a um sentimento, mas é uma ação consciente de cuidado e empatia pelo próximo. O perdão, por sua vez, é uma lição profundamente libertadora. Jesus, em várias ocasiões, exortou seus seguidores a perdoarem 70 vezes 7. Não como um número exato, mas como um chamado à prática constante do perdão. Essa atitude, mais do que beneficiar quem é perdoado, liberta aquele que perdoa, aliviando o peso de mágoas e rancores que podem aprisionar a alma. Já a compaixão, frequentemente mencionada nos evangelhos, é um convite à empatia ativa. A parábola do bom samaritano é um exemplo marcante. Um estranho ajuda um homem ferido sem esperar nada em troca, demonstrando que a compaixão vai além das convenções sociais ou religiosas. Ela nos ensina a enxergar a dor do outro como nossa e a agir para aliviá-la. Esses valores, embora fundamentados em um contexto religioso, têm aplicação universal. O mundo moderno, com seus desafios e polarizações, pode se beneficiar imensamente dessa sabedoria atemporal. Amor, perdão e compaixão não pertencem a uma única fé. São princípios éticos que fortalecem os laços humanos, promovem a paz e nos fazem lembrar da essência comum que compartilhamos. Independentemente da religião, as mensagens da Bíblia têm o poder de inspirar cada pessoa a ser melhor consigo mesma e com os outros, tornando o mundo um lugar mais justo e amoroso. A história da preservação e disseminação da Bíblia é um testemunho poderoso de sua relevância e impacto contínuo na humanidade. Desde sua origem, a Bíblia tem atravessado séculos, superado desafios e inspirado gerações, mantendo sua mensagem viva e acessível a bilhões de pessoas ao redor do mundo. O processo de preservação começou com a transmissão oral, quando as histórias e ensinamentos de Deus foram cuidadosamente passados de geração em geração. Com o tempo, essas tradições foram registradas em pergaminhos, tábuas de argila e papiros, escritos por mãos dedicadas que viam naquele trabalho não apenas uma tarefa, mas um chamado divino. No entanto, a disseminação da Bíblia enfrentou obstáculos significativos, como a destruição de manuscritos durante períodos de perseguição religiosa e as limitações tecnológicas da época. Apesar disso, comunidades de copistas, como os escribas judeus e os monges cristãos medievais, dedicaram suas vidas à reprodução meticulosa das Escrituras. Esses trabalhos não apenas preservaram os textos, mas também garantiram sua precisão e fidelidade ao original. Um marco decisivo na disseminação da Bíblia foi a invenção da prensa de tipos móveis, por Johannes Gutenberg, no século XV. A primeira obra impressa por essa tecnologia revolucionária foi a Bíblia, tornando-a mais acessível ao público em geral. Esse avanço tecnológico democratizou o acesso às Escrituras, permitindo que sua mensagem ultrapassasse fronteiras culturais, geográficas e linguísticas. Atualmente, a Bíblia continua a ser o livro mais traduzido e distribuído no mundo. Organizações dedicadas, como as sociedades bíblicas, trabalham incessantemente para traduzi-la em idiomas locais, alcançando comunidades remotas e garantindo que sua mensagem alcance pessoas de todas as culturas. Entender o percurso histórico da Bíblia nos ajuda a valorizar não apenas seu conteúdo, mas também o esforço humano e divino para preservar e compartilhar sua mensagem. Essa jornada reflete sua relevância contínua e o impacto transformador que tem sobre vidas e sociedades. O legado da Bíblia não é apenas literário ou histórico, é espiritual, oferecendo sabedoria, esperança e direção em um mundo em constante mudança. Obrigado por assistir a História da Bíblia completa como você nunca viu. Se você gostou, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas descubram essas histórias incríveis e reflexivas. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo, ele está imperdível.